É um filme interessante. Filme interessante, talvez um pouco previsível. Eu imaginei que ia começar com o negócio da violência e acabar com a não violência, né? Mas eu achei um filme interessante, assim, um filme um pouco longo às vezes, mas eu achei que foi um filme que discute muito, né? Porque, assim, não é simplesmente contar a história do Mandela, né? É um filme que ele discute muito, assim, sobre o impacto que a barbárie tem na vida das pessoas, como as pessoas se transformam nisso, né? E o Mandela parece que ele aparece como um exemplo de resiliência dentro desse mundo. Alguém que fala, né? Não, mas não é que eu luto pela destruição dos brancos ou o domínio dos negros sobre os brancos, eu luto pelo equilíbrio. Alguém que seria assim, um exemplo de resiliência. A gente vê o impacto que tem, por exemplo, nos outros colegas dele do movimento. Nele mesmo, quando ele parte para agressão, né? Então eu achei que foi um filme bem legal, assim, um filme que ele vai além só do Mandela, né? Eu achei que o filme teve essa inteligência de colocar o Mandela como um fator que estava... Em tantos momentos, confesso que eu fiquei um pouco perdido no filme, não entendi direito o que estava acontecendo, né? Mas, assim, colocar o Mandela como um dos fatores que estava ali e como ele lidou com essa situação. Eu achei que foi um filme interessante, né? Porque ele pensa assim, como que as sociedades opressivas, como que elas impactam a nossa vida? Como que elas impactam o nosso psicológico? Não por uma cooptação, como a gente discutiu, por exemplo, na onda, mas assim, como ter resiliência numa sociedade opressiva. Gostei muito. Então, esse filme aí, eu pesquisei bastante essa semana sobre o filme. Uma das coisas é que ele foi criado um filme sobre a autobiografia que o próprio Mandela fez. Então é interessante ele ter relatado a história dele e o filme, né, ser uma construção em cima disso. Então tem a história do Mandela e tem a história do Apartheid. Nós que somos brasileiros, acho que a gente sabe pouco da África do Sul, pouco do Apartheid. Acho que a grande maioria dos brasileiros não conhece nada, sabe pouco, muito pouco. E esse filme acho que é educativo, na minha opinião, ele é um filme que ele explica bem, bom, esse daqui é o Mandela, ó, o percurso dele, né, o percurso do herói, né, mostra desde a infância até ele se tornar presidente da República e mostra o que é o apartheid, né, então mostra alguns descompassos muito grandes entre o branco e o negro, o branco totalmente poderoso, ele dizia, ele fazia, acontecia e enxovalhava o negro na cara dura, sem medo de ser feliz. E o Estado promove isso, né, então as leis do apartheid diz onde as pessoas moram, cada raça deve morar de uma determinada forma. Os brancos moram num lugar bonito, limpo, maravilhoso. Os negros que moram lá nos townships, que são as cidades pobres e que ficam no entorno, e eles devem estar ali por Periféricas, perto né? para poder servir. Então, achei muito educativo. Você achou esse filme educativo? Assim, tipo, se você fosse aplicar em aula para explicar sociedades opressivas, você acha que esse filme serviria? Não, eu acho que tem exemplos melhores. Mas eu acho que. Porque eu confesso que em alguns momentos eu fico um pouco perdido assim, com o filme. Talvez seja por isso que você falou dessa carência de repertório que a gente tem com relação ao Apartheid, né, África do Uhum. Sul. Em alguns momentos, por exemplo, eu não entendi exatamente como que eram os avanços, entendeu? Que nem, por exemplo, no final ele virou e falou assim para os negros: não lutem, votem. Eu falei, peraí, mas eles podiam votar? Peraí, que momento que eles puderam votar, entendeu? Eu não acompanhei isso. Então, eu achei que foi um filme que, para mim, pelo menos, eu fiquei um pouco perdido, assim, sabe? Eu acho que com uma explicação devida por trás, eu acho que ele é bem ilustrativo. Mas, assim, eu não senti muito esse didatismo. Eu, pelo menos, fiquei meio perdido, assim. Peraí, mas ele assume a presidência e acaba com o apartheid? Ou já tinha acabado com o apartheid antes dele assumir a presidência? E quando os negros começam a se matar? Tem um ataque, né, dos Zulus, acho que é uma outra tribo. Tem um nome que eu fiquei, não, peraí, mas eu era negro contra branco, agora negro contra negro, né? Então, teve umas horas que eu fiquei meio assim. E aí a mulher dele, aí ela entra numa igreja, tem uma cruz, eu falo, peraí, mas ela é pastora? Quer dizer, entendeu? Então o filme, às vezes, ele me deixou um pouco assim, mas eu não sabia direito o que estava acontecendo, confesso. Não, é legal até se dizer isso daí, porque eu acho que eu estou me munindo da África do Sul faz um bom tempo. No ano passado, eu fiz durante alguns meses aula com um rapaz sul-africano, e foi muito interessante, porque ele lida com áudio, com música, então, para mim, eu e ele, a gente estava se comunicando por esse caminho, pelo caminho da música, de produção musical, coisa assim. E aí eu decidi que queria conversar um pouco sobre a África do Sul. Tudo bem, a gente começou a conversar e assistir vários vídeos, então eu comecei a me educar o que é a África do Sul, comecei a me educar o que é o apartheid e comecei a me educar nas as línguas, as culturas que existem lá. Então eu acho que talvez por isso eu tenha assistido o filme já com bastante Repertório. subsídio. Eu lembro que na época que eu fiz aula com ele, eu assisti nada uns 10 vídeos assim de YouTube e eu consegui conversar com ele com um camarada sul-africano, descendente de branco de inglês. Então ele mesmo tinha vivido de uma forma privilegiada, tinha feito uma boarding school, sabe, uma escola de elite lá na
África do Sul e tudo mais. E uma das grandes surpresas, que foi uma das últimas aulas que eu fiz com ele, é que ele dá aula para mim, mas ele dá aula para outros brasileiros também, porque ele dá aula pelo iTalk, de inglês, né? E tinha outros alunos brasileiros, né? Então ele sabia de Brasil, sabia do problema do Lula, do Bolsonaro, ele sabia algumas coisas, assim, né? Que até surpreendia. Mas uma grande surpresa foi num bate-papo nosso, ele não sabia onde é o Brasil. Ele não sabia onde era o Brasil. E aí eu levei um choque, ele também levou um choque, porque ele não tinha ideia da proporção do Brasil. Ele achou que a África do Sul era um país maior que o Brasil, sabe? Em tamanho. Aí eu pedi para ele, na hora, enquanto a gente tá fazendo aula, para ele dar uma olhada no mapa da América do Sul para ver se ele achava o Brasil. Aí eu Ele achou? Não, aí ele ficou muito sem graça, né? Porque para ver se ele achava no mapa da América do Sul. Aí ele achou. E ele, quando ele estava procurando, ele falou assim: então, eu sei que o Brasil é do lado da Colômbia, sabe? Então, é interessante você ver como sem noção, sem ideia do entendimento de uma pessoa como ele, que é uma pessoa educada, que estudou numa escola de elite e que dava aula para brasileiro, quer dizer, ele tinha bastante subsídio, já devia saber um pouco mais, e não conseguiu localizar o mapa do Brasil. Então, por outro lado, eu fico imaginando que nós, brasileiros, também não sabemos nada do país dele, ou quase nada. O que você acha disso?